Se Deus te levar no vale, como Ele muitas vezes me levou, como muitas vezes eu fui levada, mas eu quero dizer que há tesouros eternos sendo construídos no vale. Eu quero falar para você, igreja, nessa manhã, que se for necessário, tem uma canção que fala: Ele me leva para o deserto para falar de amor, Ele me leva no vale para falar de amor. Ei, você já viu alguém dizer que uma terra seca, ela custa caro? Não, mas se Deus te levar para lá, oh, aleluias, pode ter certeza que acharão tesouros escondidos no vale. Mesmo que você olhar, eu sou do Nordeste, em uma parte da Paraíba chamada Sertão, a terra é seca. Você olha por cima dela e diz: não vai dar nada, não tem nada, não tem nada. Mas sabe de uma coisa? Se você começar a cavar, vai sair poços de água limpa. Por cima da terra você vê sequidão, mas aquilo que tem no subsolo é riqueza no sertão. Aleluia. Deus tem tesouros escondidos no vale. E nessa manhã eu quero que você abra sua Bíblia. Ezequiel capítulo 37 diz assim: E a mão do Senhor veio sobre mim, me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e fez-me passar por perto deles, ao seu redor, e vi que eram muitíssimos sobre a face do vale, e eis que estavam muitíssimos secos. E me disse: Filho do homem, viverão porventura esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Quando nós falamos de vale, nós lembramos de algo abandonado. Quando nós falamos de vale, de sepultura, nós vemos algo que não tem vida. Algo que muitas vezes você olha e fala assim: quantos sonhos frustrados. Quando você lembra do tempo de vale de sequidão da sua vida, você vê quantas coisas te levaram àquele lugar, circunstâncias que te levaram àquele lugar, circunstâncias que fizeram você chegar naquele lugar. E a palavra do Senhor diz que Israel estava em ruína no capítulo 36. Estava vendo, Deus havia feito uma promessa de restauração para aquilo que era ruína, para aquilo que estava seco, para aquilo que não tinha vida, para aquilo que estava sem solução, sem saída. Então Deus olha para aquilo que não tem jeito, Deus olha para aquilo que não tem saída, Deus olha para aqueles sonhos frustrados, Deus olha para o povo de Israel, todo quebrado, todo amassado, e diz assim: eu vou fazer uma promessa de restauração. Mas o profeta Ezequiel precisava entender qual que era essa promessa de restauração. Ele estava vendo, porque ele estava passando junto com o povo de Israel as ruínas. Ele estava passando a sequidão, mas ele precisava ver com os olhos dele e sentir no espírito quão verdadeiramente eram as ruínas que Israel estava. Então a palavra do Senhor começa dizendo no capítulo 36, do verso 27 do capítulo 36, ele diz assim: olha, também vos darei um novo coração, e porei um espírito novo dentro de vós, e tirarei a vossa carne, o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ou seja, o Senhor estava não apenas querendo que Ezequiel profetizasse, ele queria que Ezequiel sentisse a experiência com os olhos espirituais. Preste atenção do que era realmente as ruínas que Israel estava passando, tanto por fora, porque estavam abalados com a situação, quanto por dentro, ou seja, o coração de Israel estava endurecido. A palavra diz que o coração de
Sabe por quê? Porque o vale nos faz endurecer os nossos corações. Perdemos a fé, a expectativa que a situação irá mudar. Olhamos as circunstâncias e dizemos, não tem jeito, porque o nosso coração está endurecido pela falta de fé, ou pela incredulidade. Israel estava incrédula daquilo que Deus era sobre o povo. O vale nos tira a visão de quem verdadeiramente, nós somos em Deus. O vale nos tira a visão daquilo que Ele pode fazer através das nossas vidas, mesmo estando no vale. O vale tira a perspectiva das palavras que o Senhor lança sobre as nossas vidas. E é sobre esse primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Nessa manhã, eu quero falar para vocês como que nós vamos trazer vida ao vale. A palavra diz no versículo 4 do capítulo 37, diz assim: disse então, profetiza sobre esses ossos, e disse a eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O Senhor levou Ezequiel em espírito, abriu sua visão e mostrou o vale. Só que ele disse, ele perguntou no versículo 3, Deus perguntou a Ezequiel, Ezequiel, esses ossos podem reviver? Pelo poder que ele tinha, Ezequiel tinha, nada ele podia fazer sobre o vale. Você já viu ossos secos reviver? Fala comigo. Você teria coragem de dizer assim, vai na tua força? Não, esses ossos secos podem reviver, eu posso fazer uma mistura aqui e eles reviver. Só que a resposta de Ezequiel, aquilo que Deus perguntou a ele, ele responsabilizou Deus de ressuscitar aquilo que estava morto. Quando ele vira e fala para Deus e fala, tu sabes, ou seja, a responsabilidade única de trazer vida ao vale é de Deus. Então tem coisas que nós nos responsabilizamos. Só que Deus, a primeira pergunta que Ele faz a Ezequiel é, Ezequiel, esse vale pode ter vida? Ezequiel responde com as suas palavras, tu sabes, ou seja, eu não posso, mas se tu liberar uma palavra, tudo tu podes. A mesma pergunta que Deus fez a Sara. E Deus mesmo responde, Sara, e aí? Eu não posso gerar. Ele olhou para Sara e disse, mas para Deus não há nada impossível. O ventre de Sara estava seco, porque ela já era velha de idade. Mas pela palavra, aquilo que estava seco se torna molhado. Então o que eu vejo aqui no verso 4 é que o Senhor manda o profeta liberar uma palavra sobre os ossos. Como ressuscitar os ossos? Ressuscitando a palavra que está sobre a tua vida. Só que não é apenas ressuscitar a palavra que já está sobre a tua vida. Mas ele diz aqui, ouvi a palavra do Senhor. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos ressuscitar no vale pela palavra do Senhor? Porque nós não estamos escutando verdadeiramente o que Ele está dizendo. A palavra pode ser liberada, mas se seus ouvidos não estiverem atentos para filtrar aquela palavra, você vai continuar morto ali naquele vale. Porque o profeta chama a atenção dos ouvidos dos ossos. Porque para ter vida eles precisavam ativar a audição. Para que aqueles ossos voltassem a reviver, eles precisavam estar atentos à voz de comando que vinha do céu sobre a vida de Ezequiel. Só que muitas vezes nós, além de não ignorarmos as palavras, nós fechamos os nossos ouvidos no meio do vale. Nós não conseguimos decifrar o que verdadeiramente o Senhor está querendo dizer. Porque aí estamos tão secos, tão desanimados, tão cabisbaixos, tão sem ânimo, sem força, sem coragem, sem vigor.
que nós não conseguimos enxergar em meio às dores. Quem nunca passou por um vale aqui? Quem nunca foi frustrado em um sonho? Quem nunca teve que voltar atrás achando que era para prosseguir? Quem nunca recebeu um não de Deus quando na verdade você queria um sim? Quem nunca o Senhor levou para um vale, para um tratamento, para uma cura, para uma restauração? Todos nós. Mas quando a gente está às vezes nesse momento de vale, nós queremos que Deus responda como a gente quer, não como Ele quer. Então quando o profeta diz, ouve a palavra do Senhor, não é sobre você o vale, é sobre o que Deus fará em você no vale. Só que nós vamos para o vale querendo dizer para Deus o que Ele tem que fazer nas nossas vidas. Mas o profeta diz, ouve a palavra do Senhor. Nós queremos ditar a Deus como nós vamos sair do vale, sendo que a palavra é dele. Nós queremos dizer, Deus, faz isso, faz aquilo, muda isso, muda aquilo. Você tem direito de pedir, mas se ele não te responder como você imagina, você não pode ficar frustrado, porque a palavra vem dele. Os ossos estavam sequíssimos, precisavam receber uma ordem, precisavam receber uma palavra, para que eles pudessem voltar a ter vida. Mas se os ouvidos não fossem abertos, nada valeria aquela palavra lançada. Nessa manhã, eu quero dizer para você que está aqui me escutando, você sabe que tudo que Deus faz, Ele começa na palavra. Gênesis capítulo 1, verso 3. O que é que a palavra do Senhor diz? Não existia nada, mas pela palavra. Não existia nada, mas pela palavra tudo começou a existir. No meio do vale só existia poeira, sequidão, pó, mas pela palavra tudo poderia voltar a ter vida. Nessa manhã eu quero dizer para você, pela palavra que o Senhor já liberou desde o Jardim do Éden sobre a tua vida, tudo poderá ter vida de novo e de novo. Ele começa as suas escrituras. Ora, basudere cantarabassaias. E eu fui levada a ler esse versículo de novo, porque muitas vezes a gente ignora Gênesis capítulo 1, porque a gente já sabe de cor, porque é o primeiro. Mas nessa manhã, quando eu estava meditando a palavra, que eu acordei, ele disse, Cristiane, presta atenção, no tempo do vale tudo começa pela palavra, e a terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a superfície das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ora, basudere canta pela palavra. Pela palavra, nessa manhã trazendo vida ao vale, ressuscita a palavra que já está sobre você. Quantos aqui nessa manhã tem uma palavra da parte do Senhor? Quantos aqui nessa manhã tem? Levanta a mão, por favor. Pastor, eu tenho, mas eu não sei nem onde é que ela está. Pastor, eu tenho, mas eu não sei por onde ela anda, porque os meus ouvidos estão tapados. Pastor, eu tenho, mas quando eu olho para o vale, eu vejo que nada vai acontecer e nada vai mudar. Pastor, eu tenho essa palavra, mas eu nem acredito mais nela. Mas essa manhã eu estou pregando para uma igreja que vai sair com o coração regado sobre essa palavra e com os ouvidos atentos à voz do Senhor. Mas não é sobre apenas ter a palavra, não é sobre apenas ter os ouvidos abertos para escutar essa palavra, presbítero Ulisses. A palavra diz que o Espírito do Senhor, Gênesis capítulo 1, pairava sobre a face das águas. Ou seja, ele tinha a palavra e ele tinha o Espírito pairando sobre a terra. O capítulo 37, verso 5 diz, esses ossos, eles precisam de Espírito para reviver.
adianta ter a palavra se você não tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Não adiantava apenas ele lançar a palavra se o Espírito dele não estivesse pairando ali para criar as coisas, para mudar as coisas naquilo que era vazio. Verso 9 do capítulo 37 diz assim, ó: e me disse ainda, profetiza ao Espírito. Olha o que ele falou: profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, Espírito vem dos 4 cantos e assopra sobre estes mortos e viverão. Ele estava dizendo assim, olha, eu já tenho uma palavra que é a ordem. O Senhor já liberou a palavra sobre esse vale. O Senhor mandou esse povo abrir os ouvidos. Mas agora o Espírito deles precisam ser ativados em mim. E ele diz, profetiza e profetiza. E ele estava encorajando Ezequiel a falar para o Espírito que estava ali, ó. A carne estava ali, mas o Espírito não estava. E não adianta você ter a carne e não ter o Espírito, porque nada vai se mover em sua vida. Nessa manhã eu quero dizer para você, o mesmo fôlego que ele soprou sobre as narinas de Adão no jardim do Éden, era o mesmo fôlego que ele estava dizendo sobre esse vale. Ei, o Espírito, volta a ter vida. Ele dá uma ordem. Ele faz as coisas. Ele ensinou antes de Ezequiel, antes de ele ter essa visão no vale. Em Gênesis ele fala, olha aqui, ó. Eu formei o homem do barro, mas o homem sem espírito, ele não é nada. Eu formei o homem, mas ele precisou soprar o fôlego dentro das narinas do homem. Ele precisou soprar o fôlego. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que é que vai dar força para você no meio vale? É o Espírito que paira sobre ti. Sabe o que é que vai te conduzir? Sabe qual vai ser a tua bússola nesses dias? É o Espírito que está dentro de você. Sabe o que é que vai fortificar a tua fé nos dias que você não tiver ninguém para falar, ninguém para se comunicar, ninguém para compreender o teu coração? É o Espírito, porque ele disse, eu vou, mas vocês não estarão só. Deixarei o Espírito Consolador dentro de vocês. Era necessário no meio do vale profetizar sobre o Espírito. Era necessário para mim e para você. Ele dizer assim, olha, mesmo que você olhe para a direita, olhe para a esquerda, haverá um vento que irá soprar nos 4 cantos. Oh, aleluias, e vai parar dentro de você e te trará vida. 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 Igreja, eu falo para vocês nessa manhã, a vida sobre o vale, a vida sobre aquilo que está sequíssimo, a vida. Aleluia. A palavra do Senhor ela é alimento, e um capítulo complementa o outro, um livro complementa o outro. Jeremias foi levado à casa do oleiro. Estava ali, olha, Jeremias olhando na visão, o oleiro fazendo o vaso com o barro. Aí de repente aquele vaso que ele estava se formando quebrou nas suas mãos. E aí ele pega o barro e joga fora. Não, ele pega o barro, aquilo que é lixo, aquilo que é poeira, aquilo que não presta mais, e transforma em algo novo. Quando Deus fala em restauração, Ele fala de pegar aquilo que é velho na tua vida, pegar aquilo que é poeira, pegar aquilo que não existe, pegar aquilo que é desprezível em todas as vezes e trazer vida, moldando. E quem te molda, quem é teu filtro, é o Espírito de Deus. Por isso que eles têm que estar dentro de você. Quem nos desperta? Quem abre os nossos olhos? Quem faz muitas vezes a gente escutar uma voz que sopra no nosso ouvido, vai para a direita, a gente não sabe nem por que a gente foi para a direita. Vai para a esquerda, e a gente nem sabe por que a voz está dizendo vai para a esquerda. Gente,
Cada situação que a gente enfrenta nessa vida, que a gente pensa assim, poxa, por que isso aconteceu? Mas vai saber o livramento que Deus tinha para fazer na tua vida. Vai saber se lá na frente você ia sofrer um acidente. Por isso que você não tem que murmurar dos acasos que acontecem na tua vida. Por isso que você não tem que ficar reclamando das coisas que acontecem. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus não faz nada sem propósito. No vale tem propósito. Israel foi levada às ruínas para ser restaurada. Para ter um coração restaurado. Para ter um espírito restaurado. Vocês estão aqui comigo nessa manhã? Vocês estão entendendo o que Deus está querendo dizer à igreja nessa manhã? A palavra e o Espírito. Sabe, irmãos, eu estava no Brasil no começo do ano. E eu estava em Goiânia. Fui pregar na conferência de Mulheres Profundas. E eu levei o meu iPad, levei os meus esboços, já tinha separado a mensagem para pregar naquela manhã. Só que quando eu fui para o Brasil, eu estava pedindo a Deus uma palavra para liberar esse ano. Qual que era a palavra que Ele estava me liberando esse ano? E eu comecei a orar e parecia que... Eu falei assim, Deus, fala comigo. Fala comigo, Senhor. E aí, irmãos, naquela manhã, naquele sábado, 7 horas da manhã, eu tive uma visão. Eu vi um pote preto de uma planta, como se fosse uma orquídea, aqueles potes de orquídea. E aí eu pegava a orquídea, tirava a orquídea de dentro, era como se fosse uma orquídea, daquele pote. E tinha umas pedrinhas dentro daquele pote e a terra estava seca. E eu tirava e eu enxergava aquelas raízes finas, mas estavam ali. E aí eu olhava para aquela planta e dizia, aonde é que eu vou colocar isso aqui? Eu vou voltar de novo para o pote. E aí eu ficava lutando para colocar aquela planta de novo dentro daquele potinho preto. Aí vinha a voz que dizia a mim naquela manhã, disse assim, olha para frente. E aí eu tava, a minha visão estava apenas naquela planta nas minhas mãos e naquele pote que estava diante de mim. De repente, naquele sonho, eu não sei se foi um sonho ou se foi uma visão, sei que eu estava com os olhos fechados. Eu escutei a voz que dizia assim, olha para o pasto. Se essa planta voltar de novo para esse pote, ela irá morrer. Mas se você plantar naquele pasto, e quando eu olhava a igreja, o pasto era verde. Verde, verde, verde. E ele não tinha fim algum. Não tinha, era infinito. E eu dizia, no meu espírito eu dizia, vou voltar de novo essa planta para o pote. E a voz dizia, se você voltar essa planta para o pote, ela irá morrer, irá se tornar seca e sequíssima. Planta no pasto. No pasto você vai ver ela produzir. No pasto as suas raízes irão ser aprofundadas. No pasto as suas raízes vão ser alimentadas com coisas mais fortes. E você vai ver os frutos disso aí. Aí eu acordei, bati na minha amiga que estava dormindo do meu lado. Eu disse, acabei de ter uma visão e comecei a chorar. Deus me deu uma palavra. E ela disse, agora? Eu disse, Deus falou comigo que Ele ia trazer vida aos sepulcros. Se eu voltasse a planta de novo para o vaso, ela iria morrer. Mas se eu plantasse ela em uma terra firme, em uma terra sólida, o alimento seria diferente e ela iria frutificar. Nessa manhã eu quero falar para você, mediante essa palavra, para aqueles ossos se colocarem de pé, eles precisavam estar plantados em uma terra sólida, aonde o alimento fosse sólido, aonde as suas raízes fossem crescidas sólidas. Depois que o profeta profetiza sobre o Espírito, os ossos ainda estavam deitados. Olha para você ver. A palavra diz, os nervos iam se formando,
A carne cresceu, a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito. Aí quando o profeta profetizou sobre o espírito, que o vento veio dos 4 cantos sobre aquele vale, a palavra diz no verso 10: e profetizei como me ordenado, e então entrou o espírito neles, e viveram, e se puseram os seus pés um grande e extremo exército. Olha para você ter uma ideia. Aonde não tinha vida, aonde era apenas poeira, aonde era apenas lugar de abandono, aonde eram sonhos frustrados, aonde não tinha esperança, aonde não tinha saída. Tudo começou na palavra, ouvidos ativados pela palavra. Depois o profeta veio, profetizou sobre o Espírito. Tudo isso para quê? Para que eles pudessem se levantar e ficar fortes. Se levantar e ser forte. A palavra diz que eles puseram-se de pés, um exército grande em extremo. Ou seja, eles da mesma forma que eles estavam mortos e eram sequíssimos e numerosos, quando eles se levantaram,